Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Alana Souza, professora do componente de Ciências e estamos aqui para mais um encontro através do canal Aula na Tela. E aí, trago hoje aqui para ser discutido juntamente com vocês, eu aqui do lado de cá e vocês aí do outro lado da telinha, o tema genética e hereditariedade. E vamos agora saber a importância de conhecer esse tema para o nosso dia a dia. E aí, quem já ouviu falar nessa expressão popular? Ela é bastante utilizada. Tal pai, tal filho. O que é que isso quer dizer? Será se vocês já se observaram? Será se alguém já olhou para você e já fez essa fala? Alguém já chegou para você e já fez uma pergunta semelhante a isso? Ou vocês já se observaram? Já se compararam aos parentes, ao pai, à mãe, o irmão? Ou um parente bem distante que às vezes apresentam algumas características semelhantes. Para que a gente possa compreender do que se trata realmente a genética, nós tivemos um grande contribuinte, que foi o pesquisador, o cientista Mendel. E como foi que Mendel fez esse estudo? Por que Mendel se interessou? Até então, ainda não se havia atentado para essa organização. A organização é interna, a partir da genética, o que compõe o que realmente está dentro de cada um de nós, no nosso interior. E o que acontece? Mendel vivia num mosteiro e aí o que foi que ele aproveitou? Realmente para fazer a pesquisa, buscar conhecer. Para isso, ele utilizou uma série de experimentos com ervilhas. Aí você pode estar se perguntando, falando-se de genética, por que ele não fez os experimentos com uma outra espécie? Por exemplo, a espécie animal. A gente poderia estar se perguntando. Justamente por questão de prazo, de tempo. Mendel queria respostas rápidas e respostas também precisas. Por isso ele usou uma determinada determinada espécie de ervilha. E por que foi que Mendel escolheu essa planta? Primeiro, pela grande variedade de ervilhas que ele poderia produzir. Outro, o ciclo de vida é curto. Mendel precisava de respostas rápidas, algo que fosse bem preciso. Também era de fácil cultivo, tinha uma grande quantidade de descendentes e ele poderia fazer esse controle do cruzamento entre os tipos de ervilhas que iam surgindo após os cruzamentos. Porque a cada cruzamento aparecia uma nova planta, um novo tipo de ervilha. E como Mendel fazia esses experimentos? Vocês podem estar se perguntando como era possível Mendel fazer essa reprodução. O que era que acontecia com a flor? Ele tinha o quê? Dentro dos experimentos, lá na planta da ervilha, ele escolhia a que ele queria reproduzir. Então, ele cortava o estame. E o que é o estame? É a parte masculina da flor. Ele cortava aquela pontinha. Para quê? Justamente para que não permitisse, tá certo? A autopolinização. Quando chegava naquele determinado período, ele ia lá, cortava e fazia o quê? Enxertava, tá certo? Ele colocava lá o pólen, lá na época correta, da outra ervilha que ele queria realizar o cruzamento. Então ele ia fazendo essa troca. E nós sabemos que o fruto da ervilha é a vagem. Dentro da vagem é onde estão quem? As sementes. Desse cruzamento, posteriormente, ia surgir o quê? Uma nova vagem e uma nova semente. E assim ele ia fazendo essa sequência e sempre anotando o quê? As informações para que ele pudesse identificar realmente o que ele buscava. E aí a gente sabe que a cada vargem surgiam novas ervilhas
novas sementes de ervilhas, e dessa semente ele ia originando novas plantas. E aí, pessoal, dentro as características estudadas por Mendel, que no caso a pesquisa, a busca, o instrumento que ele estava utilizando, o meio, era quem? Era a planta, era a ervilha. E aí, aqui nós podemos citar as 7 primeiras ou as 7 principais características das ervilhas. Quais foram elas? A forma da semente, ela pode ser lisa ou ondulada. A cor da semente, amarela ou verde. A cor da flor, tá certo? Ela pode ser púrpura ou branca. A forma da vagem, ela pode ser inflada ou constrita. A cor da vagem, verde ou amarela. A posição da flor, que ela pode ser axial ou terminal. E o comprimento do caule, que ele pode ser o quê? Alto ou anã. Lembrando que ele citou essas 7 características, mas existe uma grande variedade, tão quanto importante quanto essas citadas aqui. E aí, o porquê dessa importância, o porquê dessa organização e dessa preocupação que Mendel realizou na sua pesquisa? Justamente para compreendermos essa organização interna que nós temos. E eu trago aqui, descendentes herdam genes? A gente pode estar se perguntando. Pelo slide anterior, pela explicação anterior, será se essa frase, ela se configura sendo como verdade? Descendentes herdam genes? As características hereditárias de pais, elas não são simplesmente uma mistura. Não é algo que está bagunçado dentro de nós, ele tem uma sequência, ele tem uma ordem. E essa ordem começa pelas unidades. As unidades são justamente essas características, são essas informações que são passadas de pais para filhos. E aí, qual o nome nós damos a essas unidades? São genes. Onde estão organizados os genes? Eles estão organizados lá nos nossos cromossomos, tá certo? E genes está organizado aonde? Como eu falei, nos cromossomos. E isso faz parte do quê? Do nosso material genético. Esse material genético, ele apresenta o quê? As nossas características hereditárias ou a genética, assim como nós queiramos chamar. Tanto faz eu dizer características hereditárias como genéticas, que elas vão entonar, tá certo? O mesmo significado. E ao estudar esse material genético, onde tem essa composição de nós seres humanos, das plantas, dos animais, tudo isso passa por essa organização. Como eu falei, nós temos os cromossomos. E o que são os cromossomos? Eles são estruturas presentes nas células e que contêm as informações genéticas referentes a cada indivíduo. Então, cada indivíduo tem a sua organização interna, cada indivíduo tem lá o seu DNA, tem suas informações presentes que diferenciam um ser do outro, tá certo? Nós temos o nosso código químico, nós temos as nossas informações químicas, que elas são importantes para que nós possamos nos conhecer, tá certo? E aí, tanto as células procariontes como as células eucarióticas, tá certo? Procarióticas e eucarióticas, elas também têm a presença dos cromossomos. Como assim? Você pode estar se perguntando. Uma bactéria, ela tem presença de cromossomo? Tem sim. A presença do cromossomo, a organização está onde? Está nos citoplasmas. E nas células eucarióticas, que é o caso das plantas, dos fungos, dos animais, os cromossomos, eles estão contidos aonde? Eles estão dispersos aonde? Organizados aonde? Na membrana do núcleo. Então, independente de qual seja o meu tipo de célula, tá certo? Eu tenho a presença dos cromossomos. E os genes? Eu disse que os genes estão organizados dentro de quem? Dos nossos cromossomos. E o que são esses genes? São trechos
desses longos, como você pode estar observando, finos, formadores dos cromossomos. Ou seja, ao longo de um único cromossomo, pode haver centenas de genes. E aí, nós sabemos que tem genes que ocupam o quê? Que ocupam os mesmos espaços, que é o que nós chamamos de alelos, tá certo? E acontece essa grande variedade. Qual a importância desses genes? É justamente para que nós possamos conhecer o que está dentro de nós, tá certo? Essas informações que são importantes para quê? Para a produção de substâncias necessárias ao bom funcionamento de uma célula. E eles desempenham um papel fundamental na organização do nosso organismo. E como estão organizados esses cromossomos? A gente pode se perguntar, como estão? Então, assim, após os cientistas realizarem grandes pesquisas, estudos, se debruçarem realmente nos estudos, o que foi que eles identificaram? Que em cada célula do nosso corpo, do nosso organismo, ele possui a presença de 46 cromossomos. E como eles estão organizados? Em 23 pares distintos. E aí, como eu falei anteriormente, as células eucarióticas também têm cromossomos, né? Então, existe essa presença. As ervilhas também têm cromossomos, representado por quem? Por 7 pares que compõem 14 cromossomos. E aí nós temos os cromossomos homólogos. E o que é esse cromossomo homólogo? São cromossomos que apresentam o quê? As mesmas características. Eles estão organizados apresentando as mesmas características. E aí, exceto, tá certo? Para os gametas, para as células reprodutoras, não é válido essa informação. A nossa célula, a única célula do nosso organismo que não possui 23 cromossomos é os gametas. E como é que eu posso representar a presença dos gametas? Simbolizado pela letra N. E nós vamos já saber por que os cromossomos, eles não compõem, não faz parte dos 46 cromossomos em cada célula. Nós temos os cromossomos homólogos e nós temos também a apresentar para vocês o número de haploides. O que são esses cromossomos homólogos? Como eu disse, são os que apresentam, tá certo? As mesmas características. Quando a gente vai falar aqui do haploide, o haploide tá aqui, ó, a exceção, aonde que os gametas estão organizados, aonde que os gametas estão quando a gente se refere aos cromossomos, porque ele possui apenas um conjunto, tá certo? Vocês podem observar que ele é representado por quem? Pela letrinha N, e aqui a gente colocou 3 apenas para representar esses 3 pares de alelos. Isso que aí nós podemos observar. E já nas células diploides é representado por 2N. Por quê? Porque ele possui 2 conjuntos, tá certo? Conjuntos de informações, os conjuntos de cromossomos. E nós temos o quê? Que nas células haploides nós trazemos como exemplo os organismos eucariontes. E uma informação bem importante, dos 46 cromossomos que existem nas células do seu corpo, você herdou 23 do seu pai e 23 da sua mãe, metade, metade. E nós representamos por 2Ns, aqui trouxe exemplos, 2Ns igual a 6, porque nós temos 2 conjuntos, cada conjunto com 3 alelos. Os cromossomos e a reprodução humana. Nós sabemos que para a reprodução nós precisamos de algumas células especiais. Quem são essas células especiais? São os gametas, os espermatozoides do sexo masculino e os óvulos do sexo feminino. Então acontece o quê? Quando acontece essa fertilização, acontece o quê? A geração humana. E aí será herdado o quê?
23 cromossomos do espermatozoide e 23 cromossomos dos óvulos. E aí, quando ocorre essa fecundação ou fertilização, forma-se uma célula diploide. Por isso que o zigoto é considerado o quê? Uma célula diploide, tá certo? Aí nós temos aqui os gametas, que é a nossa exceção, que no caso ele é uma célula haploide, tá certo? E aí, para finalizar essa nossa primeira videoaula, nós temos o quê? O vamos exercitar. Essa atividade que eu vou apresentar para vocês, ela está presente na página do livro de vocês, 202. O que é que vocês vão precisar? Apenas de feijão, de 2 tipos, né, de cores diferentes. Procure que seja de tamanho semelhante, 2 vasilhas, papel e lápis para que vocês possam fazer a anotação. E essa atividade ela pode ser executada entre algum familiar de vocês, para vocês estarem fazendo a comparação, ou algum coleguinha próximo para ser feito. E aí você vai seguir as orientações que tem lá na sugestão, vai fazer o quê? Escrever o seu relato de acordo com as orientações que está sendo realizada na proposta do livro didático de vocês, da página 202. No final, você vai apresentar na melhor forma que o seu professor orientar. Ficamos por aqui, aguardo vocês no próximo encontro. Tchau, tchau!